No dia 24 de abril de 2024, Márcia Anália foi encontrada morta com golpes de faca dentro de casa em Parnamirim, região metropolitana de Natal. A vítima tinha apenas 23 anos de idade e quem encontrou seu corpo foi Valéria, sua mãe. Ela estava desaparecida desde o fim de semana. Depois de tentar contato com Márcia por telefone e na frente de casa, familiares decidiram entrar na residência pelo telhado. Lá encontraram a vítima sem vida, de bruços e com o corpo com marcas de golpes de faca. Nessa sexta-feira, nós recebemos Nesta sexta-feira, nós recebemos Valéria Felizardo, mãe da vítima que luta por justiça. Olá, eu, Maria da Penha, gostaria de me solidarizar com a sua dor, Valéria Felizardo, e com a de tantas outras mães que perderam suas filhas para o feminicídio, que é a forma mais extrema da violência contra a mulher. É fundamental que todas as mulheres reconheçam os tipos de violência que atingem as mulheres, pois, junto com a violência física, elas podem sofrer outros tipos de violência, que não deixam marcas no corpo, mas na alma. E que violências são essas? A violência psicológica, a moral, a patrimonial e a sexual. Muitas vezes, esta violência começa com tensões, passa por agressões, e após o arrependimento e o pedido de perdão pelo agressor, tudo recomeça. E este ciclo não pode ser negligenciado, pois pode terminar da pior forma, o feminicídio. Gostaria de dizer que a sociedade inteira aguarda por justiça por Márcia Anália, e essa justiça precisa ser célere e efetiva. A você, Maria Felizardo, o nosso abraço e respeito. Sua luta por justiça é também uma luta por memória, por transformação. Que a dor se transforme em força e a sua determinação siga inspirando mudanças, por Márcia Anália e por todos nós. E lembre-se, o silêncio não pode ser opção. Denunciar salva vidas e exige responsabilidade coletiva. Quando a violência acaba, a vida recomeça. Um grande abraço. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da Parabólica Digital e ao canal Silvio Navarro, que nos abre esse espaço para que a mensagem chegue a mais pessoas. Hoje eu tenho o prazer de receber a Valéria Felizardo, ela que é mãe da Márcia, que morreu vítima de feminicídio com atos altamente cruéis por parte do marido. Valéria, muito obrigada por aceitar falar conosco. Eu quem agradeço, querida, agradeço a você, agradeço ao canal e agradeço a todos os ouvintes, né, todos os telespectadores, por poder estar me dando vez e voz à minha filha e que pela voz da minha filha, muitas outras mulheres que foram também vítimas de feminicídio com requinte de crueldade possam ser escutadas e que suas vozes possam ir mais distante. Valéria, eu vou te começar com uma pergunta. O tempo é seu de resposta, não tem tempo, não tem 2 minutos, 5 minutos, é o tempo que tu achar que tem que me responder. Mas eu queria saber quem que foi a Márcia Anália. Camila, Márcia Anália, ela não foi, ela é uma rosa, né? E enquanto essa rosa estava florindo em nosso jardim na terra, ela foi uma menina espetacular, uma menina bondosa, uma menina obediente, uma menina temente a Deus, uma menina muito amada, muito querida, e não apenas eu, a mãe que falo, mas todos que tiveram o privilégio de conhecê-la, seja como amiga, seja como colega de trabalho, trabalhava, ela tinha pets, ela fazia o técnico de enfermagem e ela tinha um grande desejo de servir. Por isso ela escolheu o técnico de enfermagem. E se você perguntasse para ela assim, Márcia ou Anália,
o nome dela era Márcia Anália, porque o técnico de enfermagem, se a sua mãe é professora, seu pai é chefe de cozinha, e ela dizia assim: eu tenho um desejo muito grande de servir aqueles que mais necessitam. E também o meu maior desejo é cuidar da minha mãe, assim como ela cuidou de mim. E essa profissão vai fazer com que eu dê amor, mais amor ainda à minha mãe, e que dê os cuidados necessários quando de mim ela precisar. Ela pensava de me assistir, né, numa necessidade, seja de saúde, ou seja, quando eu chegasse a uma certa idade, digamos, na velhice, de estar ao meu lado e que eu pudesse contar, servir e confiar na minha filha. Valéria, a Márcia, ela teve uma vida curta, ela infelizmente teve sua vida ceifada de forma brutal, com a anuência do Estado, porque essa violência que nós vivemos ela existe porque o Estado dá ok para ela existir, ele permite que essa violência exista. Ela teve sua vida ceifada aos 23 anos. Qual que era o maior sonho da Márcia? Então, ela tinha vários sonhos, mas, como eu falei inicialmente, o maior sonho dela era se formar em enfermagem. Ela estava fazendo técnico de enfermagem e ela chegou ao período de estágio. Esse era o sonho dela, né? Eu até conversava com ela, minha filha, como é que vai ser assim essa questão de lidar com sangue, com a enfermidade das pessoas? E ela dizia assim, mãe, eu quero estar exatamente ali, onde as pessoas mais precisam, onde as pessoas mais necessitam. E assim, eu sempre me preocupei com a questão de como ela ia lidar, né, com a enfermidade, com a questão de muito sangue, e foi exatamente assim que minha filha partiu, né? Eu encontrei a minha filha em um verdadeiro oceano de sangue, do próprio sangue dela. E um sonho que estava prestes a ser realizado era a habilitação dela. O crime aconteceu no dia 23 de abril de 2024. E em julho, dia 20 de 2024, ela faria 24 anos. E o presente que eu ia dar para ela seria a habilitação dela. E esse ano, no caso, dia 20, que vai ser domingo, cuja ela faria 25 anos, nós iríamos já entrada no carro dela. E uma das últimas conversas foi quando eu falei para ela assim, eu disse, filha, veja com a sua gerente se a sua folga pode ficar em um dia útil e na autoescola você vê a possibilidade de ficar nesse dia, para você fazer a autoescola nesse dia de sua folga, que eu já estou com o dia da sua habilitação. Aí tão grande era a fé dela que ela colocou as mãozinhas assim postas e ela fez assim, em nome do Senhor Jesus. Valéria, eu vou tocar num assunto que vai te incomodar, mas como somos humanas, não tem qualquer problema se emocionar, chorar, mesmo porque eu também faço isso aqui. Mas eu gostaria de saber o que aconteceu em abril, como é que se desenrolou de um casamento para um feminicídio? Como é que foi o passo a passo, o dia fatídico? Tá. Eles tinham um relacionamento, aparentemente, o relacionamento era bom, né? Com respeito, mas Anália, ela escondia o que possivelmente ela passava nas mãos dele por trás de doce sorriso. Não existia dias ruins para minha filha, não existia tristeza, ela estava sempre sorrindo, sempre sorrindo. E quando houve alguns indícios que já foi perto, né, do que aconteceu, eu cheguei a conversar com ela e perguntei se alguma vez ele tinha agredido, e ela disse que não. Sendo que alguns dias antes do acontecido, ele era vigilante, né? Então ele trabalhava, dormia fora uma noite, dormia fora no trabalho, aí no outro dia ele folgava o dia e a noite. Então, e eles criavam cachorros, 4. Dentro desses 4, 2 eram Rottweilers e eram muito bravos. O assassino, ele treinava os cachorros realmente para atacar. Então, em um determinado dia, ela bateu na minha janela, na janela do meu quarto, que eu dividi a minha casa para nós duas. Então, um muro nos separava. E aí, quando eu abri a janela do quarto,
ela estava sangrando aqui, né? E aí eu tive aquele susto, mas como os cachorros eram acostumados a brigar, e quem ia separar a briga acabava se machucando, naquele momento eu pensei que ele estava trabalhando e que ela tinha ido separar a briga dos cachorros, né? Então aí eu abri a janela, olhei para ela e disse assim, o que foi isso? Aí ela foi e citou o nome dele, né? Disse que tinha sido ele. Ela disse que foi Josué. E aí eu disse assim, como que ele fez isso? E rapidamente eu fui socorrer minha filha, né? Pulei o muro, limpei, coloquei gelo e chamei ela para ir denunciar. Chamei ela para ir denunciar e ela não quis ir denunciar. E para mim, na minha concepção, aquela ali teria sido a primeira vez, porque nós nunca vimos nada, nunca escutamos nada, nunca se distrataram na frente de ninguém, sabe? E ela não quis denunciar, ela disse, não, mãe, eu vou me separar. Eu não quero mais nada com ele, isso não vai mais acontecer, eu prometo à senhora que eu vou me separar. E aí, o que aconteceu? Ela ficou na minha casa, ela passou um tempo aqui na minha casa, e chegou uma noite que eu levantei, todas as vezes que eu ia ao banheiro, eu ia no quarto da minha filha, estava, e cobria ela, dava um beijo, mesmo ela com 23 anos, e nessa noite eu fui, ela não estava, né? Eu abri a janela do meu quarto, que dá de frente para o quintal dela, e a moto dele estava lá. E quando foi no outro dia, eu fui conversar com ela, aí eu disse que não queria que ele estivesse aqui, que ele viesse aqui, que ele voltasse para cá. Aí a minha filha falou assim, mãinha, a casa a senhora me deu ou a senhora me emprestou? Aí eu disse, eu lhe dei a casa é sua. Aí ela disse, então, mãe, é melhor eu morar aqui com ele do que a gente alugar um canto e sair. Camila, no mesmo momento, eu poderia ter impedido sim dele voltar, mas o que vem na minha cabeça é como eu nunca ouvi relatos de agressões entre eles, eu pensei que ali teria sido a primeira vez e que se eu não permitisse ele voltar, ela iria sair com ele e que aonde ela fosse morar com ele, talvez ele fosse continuar agredindo ela. Eu pensei em agressão, jamais eu pensei em matar, até porque ele era uma pessoa da igreja, evangélico, pregava, a família dele toda evangélica, e ele me chamava de mãe, sabe? O meu contato no celular dele estava sogra, mãe, e eu tinha ele como filho. Eu nunca apresentei ele como genro, né? Aonde eu ia, eu dizia, essa aqui é a minha filha e esse daqui é o esposo dela, o filho que eu não tive, né? Então, assim, eu achei que eles estando aqui, até em respeito a mim, ele não iria mais cometer atos agressivos com a minha filha. E desse dia, dessa agressão que aconteceu isso, que ele voltou para o dia da morte, para o dia que ele matou a minha filha, não foi nem 2 meses, entendeu? Então, é como se esse dia da agressão fosse uma briga e a próxima briga já foi para a morte. E o motivo, o qual ele alegou, né, a motivação para o crime foi traição, cujo não existe sequer uma prova disso. Ele disse que pegou uma conversa no celular dela com outra pessoa, com outro rapaz. Mas houve julgamento e não houve sequer uma prova. O celular dele foi confiscado, da minha filha também, pela justiça, e não foi apresentado diante do tribunal nenhuma prova. Não existe sequer uma pessoa, não foi uma testemunha sequer, entendeu? E a minha filha era uma pessoa muito justa, ela não saía para lugar algum se não fosse com ele. Houve um tempo em que o celular era compartilhado, né, para os dois, um celular para os dois, né? Então, chegou um dia que eu fui trabalhar, em uma quarta-feira. Eu sou professora no estado do Rio Grande do Norte, sou professora do estado, servidora pública, e eu saio muito cedo para trabalhar. Minha filha trabalhava em um shopping renomado de Natal, né, capital do Rio Grande do Norte, e eu saía para trabalhar por questão de transporte, para parada, enfim, 5h30, 6 horas da manhã. Quando eu ia, minha filha estava dormindo.
Quando eu chegava, às 19 horas, a minha filha estava no trabalho. E a minha filha chegava do trabalho por volta de 22h30 ou 23 horas. Eu já estava dormindo, quando eu não ia buscá-la na parada. Porque quando ele estava em casa, quem ia buscar era ele. Quando ele não estava, quem ia buscar era eu, né? Então, quando foi na terça-feira, eu cheguei, né? E eu achava que na terça-feira ela estava no trabalho. Eu cheguei às 19 horas e na minha cabeça ela estava no trabalho. Então, eu esperei mais ou menos até 9 horas e como ela não mandou mensagem dizendo, mãe, vá para a parada me buscar, aí eu pensei, então ele, Josué, vai buscar ela. E adormeci. Acordei na quarta-feira, fui trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, por volta de 9h30, eu recebi uma ligação da gerente da loja onde ela trabalhava. E essa gerente disse, é a mãe de Márcia? Sim, sou a mãe de Márcia. Márcia está bem? Aí eu disse, ela foi para o trabalho, porque ela trabalhava, ela saía de casa às 9 horas, e isso era 10 horas. Aí a gerente falou assim, minha querida, eu espero que realmente Márcia esteja bem, porque desde ontem que ela não vem trabalhar. Quer dizer, na terça-feira, que a minha filha não tinha que trabalhar. Aí eu falei assim, olha, são 10 horas da manhã e eu saio do trabalho às 17 horas. Mas eu vou lhe pedir, e eu trabalho numa cidade moriosa, mas eu vou lhe pedir meia hora para eu achar minha filha. Daqui a meia hora eu entro em contato com você. Falei com o diretor da escola onde eu trabalho, ele me liberou, chamei o moto Uber e fui para casa. Em cima de uma moto, no caminho do trabalho para minha casa, eu fui ligando para minha irmã, fui ligando para o meu marido, fui ligando para os vizinhos, pedindo para chamar ela, para ir no muro, para gritar, perguntando onde ela estava. E quando eu cheguei em casa, eu já ia, a única alternativa que eu tinha era pular o muro da minha casa para a casa dela. E isso, os dois Rottweilers que ele, o assassino, matou a minha filha enquanto ela dormia e soltou os dois cães Rottweilers para que eles devorassem o corpo da minha filha. Então, quando eu fui pular o muro, muitas pessoas disseram, seguraram minhas pernas, seguraram meu braço para mim não pular, né? Dizendo assim, não pula, os Rottweilers vão lhe atacar, vai lhe pegar, mas você é mãe, né? Você, Camila, é mãe. Muitas outras mães vão ouvir o que eu estou falando agora, né? Vão ouvir, vão ver. Nós, mães, nós pulamos uma cova com 1000 leões. Quem é que não vai pular um muro com 2 Rottweilers? Né? Então, antes de pular, a cunhada da minha irmã falou assim, liga para a família dele, e eu liguei, né? No que eu liguei, perguntando pela minha filha, disseram que não sabia, mas em um dado momento eu falei assim, então eu vou chamar a polícia. Mas, Camila, quando eu falei que ia chamar a polícia, não foi pensando chamar a polícia porque houve um crime. Quando eu disse que ia chamar a polícia, era por causa dos Rottweilers, porque os Rottweilers eram muito bravos e estavam soltos. Aí, quando eu falei, então eu vou ter que chamar a polícia porque eu preciso entrar. Aí a pessoa lá, né, da família que atendeu o telefone, ficou nervosa e disse assim, faça o seguinte, faça isso, chama a polícia, mas chame agora, não demore não, chame logo. Aí, quando essa pessoa disse isso, aí eu pulei o muro, né? Quando eu pulei o muro, os Rottweilers vieram em minha direção. Pararam, me olharam e seguiram. E eu segui os Rottweilers, né? E quando eu cheguei até onde estava o corpo da minha filha, os Rottweilers abaixaram a cabeça, colocaram o rabinho entre as pernas e saíram, foram para o fundo do quintal. E quando eu vi aquilo ali, eu imaginei assim, meu Deus do céu, quem é essa menina? Quem é essa moça que está aqui nessa situação? Como é que eu vou explicar isso para a mãe dessa menina? Porque, assim, no momento, o primeiro impacto que eu tive foi de negação, né? Aí eu fui, me abaixei e cheirei o cabelo da minha filha, né? E nisso, Camila, ela estava deitadinha de bruço a caminho da porta, como se ela fosse correr. Ela estava deitada de bruço e tinha uma faca assim, ó, nas costas dela. Desse jeito tinha uma faca. E ao lado dela tinha uma cachorrinha que ela criava. Essa cachorrinha ficou lá o tempo todo com a minha filha.
e um mar de sangue, muito, muito, muito sangue. Já estava até com odor. E aí foi aonde meu mundo desabou, foi aonde minha vida acabou. Eu lembro de muitos gritos, muitas pessoas em cima do muro gritando, e as pessoas diziam assim: prenda os Rottweilers, que ninguém ia entrar com os Rottweilers. E o que eu vou te contar agora já é o que me contaram. Disseram que não sabe como foi que eu tive força ou estrutura para pegar os Rottweilers no colo e levar até o canil, os dois Rottweilers. E aí, pronto, ali acabou meu mundo, ali acabou meu chão, ali acabou minha vida. Anália tinha 23 anos e muitos sonhos, muito projeto, uma filha extremamente obediente, minha única filha. Eu não posso mais ter filhos, eu tenho 45 anos, fiz agora no mês de junho, e a minha vida inteira, durante 23 anos, eu vivi para minha filha. Hoje eu sou efetiva no estado, né? Eu fiz o concurso, eu passei, mas não foi porque eu, Valéria, quis fazer, não. Não foi por isso. Eu fiz por causa da minha filha. Eu fiz para dar o melhor para ela, né? Eu perdi a minha mãe, Deus levou a minha mãe, e eu só sobrevivi porque eu tinha a minha filha. Eu precisava viver por ela, porque ela era pequena. Em seguida, Deus levou meu pai, né? Meu pai infartou 7 anos após a minha mãe. E meu mundo quase acabou, mas eu tinha que continuar, porque eu tinha a Nália, tinha minha filha. E hoje o questionamento que eu me faço é continuar para quê? Por quê? Para quem, né? Eu me sinto hoje sem razões para viver, eu me sinto sem objetivo e eu ainda me sinto frustrada, porque assim, minha filha nunca cometeu nenhum delito. Eu nunca cometi nenhum delito. E o que eu falo em todas as entrevistas e quando eu converso é que nós duas fomos condenadas à pena máxima, né? A minha filha, ela foi condenada à pena máxima, à pena de morte, né? Eu, enquanto mãe, eu estou condenada à prisão perpétua. Eu estou numa prisão perpétua. Nós duas fomos julgadas por uma pessoa sem pudor, né? Que foi o assassino. E o que me resta para mim hoje é sobreviver, porque eu não vivo, com a frustração da justiça injusta. Porque houve o julgamento e, muito embora os jurados tenham sido unânimes a todos os critérios para uma condenação alta, o juiz, pelo entendimento dele, a dosimetria dele foi apenas 19 anos, mesmo sabendo que dentro dessa condenação de 19 anos existe progressão de regime, redução de pena, bom comportamento, porque, Camila, bom comportamento é para ser em sociedade, né? Se você é uma pessoa de boa índole, de bom caráter, na sociedade você se comporta lá no presídio, na prisão, porque vai ganhar um bônus, certo? E prega a palavra de Deus, hoje o assassino, na prisão, mas ele vende a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é para ser gratuita. Eu não posso pregar a palavra de Deus esperando uma premiação, esperando um bônus, né? Cujo ele faz no presídio. Que bônus é esse? A redução de pena, né? E, como eu falei, né? Ele foi condenado a 19 anos. O advogado do assassino entrou com recurso. O Ministério Público do Rio Grande do Norte aceitou o recurso. E esse, para diminuir a pena, de uma pena que já foi minúscula, esse processo encontra-se hoje nas mãos dos desembargadores do Rio Grande do Norte, cujo esses mesmos irão analisar a possibilidade de redução de pena. E o advogado do assassino, no processo, né, para pedir a redução de pena,
ele falou que o juiz não tinha levado em consideração a questão de que o assassino se entregou, né? Mas, enfim, o juiz ele já foi muito técnico em dar uma condenação de 19 anos. O que me tortura, o que me dói, não só a mim, mas eu acredito que muitas vítimas vivas, as vítimas vivas que são aquelas que conseguiram sobreviver de atos de crueldade e as famílias são vítimas vivas, né? O que me dói é saber que a minha filha e todas as vítimas não têm redução de pena, não tem. Ela foi condenada, ela foi julgada por um assassino, né? E a pena dela foi a de morte. Eu, a mãe Valéria, eu não tenho progressão de regime, eu não tenho redução de pena, eu não fiz nada, eu não cometi delito nenhum, eu não sou assassina, eu não sou assassina. E essa progressão de regime, ela coloca uma pessoa extremamente cruel na rua, antes do tempo da condenação. Não existe leis que olhe para as vítimas, não existe lei que olhe para a família das vítimas, que olhe para os enlutados. Nós não temos direito, nós não temos leis, nós não temos nem sequer o direito de ver o assassino cumprir a condenação em sua totalidade, porque ele foi condenado a uma pena de 19 anos. Se ele ficasse 19 anos na cadeia, ainda não traria a vida da minha filha. Lógico, nem a prisão perpétua traria a vida da minha filha. Mas acontece que eu não ia estar com essa frustração, com essa sensação de que minha filha foi penalizada 2 vezes, de que eu fui penalizada 2 vezes, né? A minha filha, a vida dela foi ceifada por um assassino cruel e perverso. A minha vida também. Praticamente minha vida, eu não tenho mais vida, né? Por um assassino cruel, perverso, sabia que era minha única filha, sabia que era eu que ia encontrá-la, né? Então, nós não temos o direito. Eu vivo com essa frustração de que ele já foi condenado a 19 anos, vem a progressão de regime, vem a redução de pena e ainda vem outra redução de pena, né? Então, quanto vale uma vida? Quantos anos vale? Várias vidas. Porque junto com a da minha filha foi a minha. Eu tenho um sobrinho que ele está com depressão. Eu só tenho um sobrinho. A minha irmã, ela não tem sobrinhas. Porque a minha irmã teve 6 filhos, sendo 5 meninas e um menino. E eu só tinha minha Nália. Então a minha irmã não tem sobrinhos. A minha irmã não vai ter sobrinhos, né? E esse meu único sobrinho, menino, por ele ser o único menino da família, minha filha mimava demais e ele gostava demais dela. Ele está com depressão. Ele tem 5 anos, né? E ele hoje faz tratamento porque se uma criancinha da idade dele ficar olhando muito tempo para ele, ele diz assim: você está olhando o quê? Eu vou usar a fala dele, né, de criança. Ele diz assim: você quer que eu faça com você do mesmo jeito que Josué fez com minha Nalinha, né? E eu vivo hoje dentro de um quarto que eu chamo de túmulo. E eu fico do quarto para a sala, da sala para o quarto, saio esporádico na calçada por causa do meu sobrinho, por causa dele. Porque eu não posso espirrar, eu não posso tossir, eu não posso me mexer, que ele fica chorando. Por vezes ele chora, por vezes ele me abraça e algumas vezes ele fica no meu ouvido: tia, não, tia, eu não quero que você morra, não. Não, tia, nervoso. E não é levado em consideração na hora de dar a condenação, né? E por que ninguém pensa nas famílias que já perdeu seu bem maior? E o meu clamor, o meu grito hoje é o seguinte: a minha filha já foi morta, teve a pena de morte. Então, por que o sistema,
Por que que as leis foram criadas para apagar a memória das vítimas, para frustrar a família das vítimas? E tudo que eu peço hoje é que a memória da minha filha não seja morta outra vez pelo sistema. Pelo sistema. O assassino, ele vai sair em tão pouco tempo, ele vai sair e, assim como ele falou na audiência de custódia, na minha presença, ele vai sair, ele vai refazer a vida dele, ele vai voltar para a sociedade. Mas a minha filha, quando que ela vai voltar? Né? Talvez na próxima Copa do Mundo o assassino esteja aí. E que jogo que eu vou assistir com a minha filha? E eu estou falando, Camila, eu estou falando não é apenas por mim, Valéria, eu estou falando por mim, Valéria, e por todas as mães que sofrem a mesma dor que eu, que sentem o que eu sinto, que passam o que eu passo. Eu estou falando pela minha unigênita Anália, mas também eu estou falando por Laura, por Maria, por Sofia, por Zália, por Ana Lívia, né? Por Emily. Estou falando por todas. Estou falando pela memória de todas. E eu não sei a quem recorrer, a quem suplicar, a quem pedir, a quem implorar, para que os nossos apelos cheguem aos parlamentares, cheguem ao Congresso e que alguém tenha piedade de tanto sofrimento e de tanto sangue derramado e que crie uma lei, sancione uma lei, alguma coisa que possa ser pelo menos um paliativo em tanto sofrimento. Porque essa condenação do assassino chocou toda a sociedade do Rio Grande do Norte. Ninguém esperava por uma condenação tão baixa, né? E agora está todo mundo atento, todo mundo apreensivo. Eu também esperando a decisão dos desembargadores e saber que a decisão deles pode ser favorável ao assassino, como foi a primeira, que foi do Ministério Público, de ter aceitado o recurso, como foi a dosimetria do juiz, de dar 19 anos, ou seja, quantos benefícios tem um criminoso, quantos benefícios tem um assassino, mas e o sangue da minha filha, que foi derramado até a última gota? Porque eu vou passar para vocês aqui agora algo que é muito marcante. A minha filha estava dormindo, e o assassino começou a esfaqueá-la pela garganta. Ela não teve chance nenhuma de gritar e de me chamar. E eu estava dormindo ao lado, né? E não ouvimos completamente nada, porque isso foi na madrugada. Tão pensado, tão articulado foi o crime, que foi no período da madrugada, onde todos nós estávamos dormindo, inclusive vizinhos. E ele praticamente esmagou a garganta da minha filha, e ele pegou uma faca e perfurou várias vezes o abdômen dela, tanto que a faca quebrou, e ele foi pegar outra faca e continuou. Esmagou a garganta, perfurou várias vezes o abdômen da menina, quebrou uma faca no corpo de uma pessoa que amava ele, e foi pegar outra faca, continuou, e por fim deixou ela de bruços com a faca cravada nas costas, né? Eu queria que os senhores desembargadores, que o Congresso, que os parlamentares pensassem numa cena dessa. Pensassem uma pessoa de 23 anos morta com a faca em pé nas costas, cravada nas costas, e pensasse nesse assassino que, além de ter esmagado a garganta, quebrado uma faca no abdômen, continuado com outra, ainda teve a crueldade, a ousadia de deixar uma faca em pé nas costas da minha filha como símbolo de covardia. Né? A menina já estava sem vida, e passou por cima do corpo dela, tomou banho, soltou os cachorros e saiu. E
Outra coisa que eu convivo é que em um dos primeiros depoimentos dele, que ele foi contraditório em várias versões, deu várias versões de depoimento, mas no primeiro depoimento dele, que foi lido no dia do julgamento, ele disse que deixou a minha filha agonizando. Que ser humano é esse? É um ser humano que merece ter uma condenação apenas de 19 anos e todos os benefícios para voltar para a sociedade? Esse ser humano merece a redução de pena? Eu mereço, eu e toda a sociedade merecemos respirar o mesmo ar que ele em tão pouco tempo, se nós não cometemos nenhum crime? Eu mereço ser penalizada também pela justiça, pelo sistema? Eu mereço? Eu não mereço. E eu não digo só por mim, eu não falo só por esse crime. Esse não é o único crime que acontece isso, né? As condenações parece que ultimamente têm sido padrões de 19 anos. Mas, Camila, por que a gente não tem o direito de ver o assassino pagar em sua totalidade? Certo? Se ele foi condenado a 19 anos, já que eu fui condenada a perpétua, já que a minha filha foi condenada à pena de morte, se ele foi condenado a 19 anos, por que não cumpriu os 19 anos? Há os direitos humanos, mas e os meus direitos? Eu não sou humana? A minha filha, ela não era humana? Ela nunca cometeu um crime, ela não era humana? Eu nunca cometi um delito, eu não sou humana? Aí um assassino que esfaqueia uma menina dormindo pela garganta, quebra uma faca no abdômen, crava outra nas costas, diz que deixou ela agonizando. Ele é humano, merece os direitos humanos, né? Então, é isso. E eu queria pedir desculpa a você e a todos pela emoção. Fez um ano, mas eu vivi com a minha filha, 23 anos, e é a minha filha, é a minha alma, é o meu coração. Não tem como pode passar. Eu não quero viver, sabe, Camila? Eu não quero mais viver, porque assim, se existe uma esperança de um reencontro, eu preciso partir para encontrar minha filha. Então, assim, é muito doloroso. Pode passar. Ah, Valéria, você não faz tratamento, não? Com terapeutas, com psiquiatra, com psicólogo? Eu faço. Você toma medicamentos? Vários medicamentos. Por isso que eu estou aqui conversando com você, porque eu tomo vários medicamentos. Mas não existe, com todo respeito aos profissionais da saúde, a todas as profissões. Não existe um profissional, não existe que vai tirar esse meu estado e o de nenhuma mãe, né? Eles tentam, eles ajudam e muito, mas se eu ainda sobrevivesse 100 anos e daqui a 100 anos eu conversasse com você, daqui a 100 anos eu entraria no local do crime e reviveria tudo de novo, né? Então, eu queria pedir desculpa, né, por essa emoção, mas é Valéria mãe que está falando e Camila, foi eu que encontrei, né? É muito fácil chegar e dizer vamos tentar, tentar sobreviver, veja outras coisas, tente sair. Mas, querida, eu vi um pedaço de mim com a faca cravada nas costas e eu não tive como me despedir, porque ele foi tão cruel, mas ele foi tão cruel, que ele tirou o direito de despedida da minha filha, o direito da família se despedir, o direito dos amigos se despedir, o direito dos funcionários que trabalhavam com ela se despedir, porque nós velamos um caixão lacrado. Um caixão lacrado. A minha filha era linda, linda.
Mas, assim, o que me deixa muito aliviada é que a beleza da minha filha não era externa, apenas externa. A beleza da minha filha era interna, sabe? Eu gostaria, se você permitir, se houver o tempo, de contar, entre muitas coisas, contar um episódio que aconteceu há 7 dias antes dele Microfone é... cometer isso. Valéria, o microfone é teu, minha amiga. Deixa eu só fazer uma observação. Quando tu falou que não vê motivos para viver, tem motivos para viver, sim. É servir de exemplo para gente. É servir de exemplo para quem está passando por isso agora. É ser exemplo de fé e de força, minha amiga. Eu sei, eu sou mãe e eu não desejo jamais sentir a dor que tu está sentindo. Mas não pensa nisso, porque tu ainda tem que ensinar muita gente, inclusive sendo professora de aluno especial. Então, uns 7 dias antes de acontecer, né, o crime, a minha filha, ela tinha fobia de gatos, né? Gatinho pequenininho, tinha um nervoso. Aí eu fui pegar ela na parada de ônibus e era mais ou menos umas 23 horas quando a gente estava voltando. E próximo à minha casa, na esquina, tinha uma árvore. E aí nós escutamos um miado, né? Um miado de gato e parecia ser de gatinho novo, gatinho pequeno, bebê. E aí ela disse assim, manhã, tem um gatinho aqui em cima da árvore. Aí eu falei, eu tô escutando. Aí ela disse, mãe, ele vai morrer, porque pelo miado dele, ele é bebê, ele não sabe descer. Aí eu disse assim, como eu sabia da fobia dela, aí eu disse assim, não, mãe, ele não vai morrer não, porque eu vou subir e eu vou tirar ele. Aí eu tirei a sandália e fui tentar me organizar para subir na árvore. Aí ela disse assim, mãe, a senhora não vai subir não, mãe, porque a senhora é pesada. Eu tenho medo da senhora cair e se machucar. E eu tinha medo dela subir devido à fobia dela de gato. Aí eu disse assim, não, mas eu vou subir porque você tem fobia, você tem medo de gato, né? Não é medo, nervoso de gatinho pequeno. Então eu vou subir e vou tirar ele. Aí ela disse assim, isso em 7 dias antes, ela disse assim, mãinha, muito mais importante do que o meu medo, muito mais importante do que o meu nervoso, muito mais importante do que a minha fobia, muito mais importante do que eu é a vida desse gatinho. Eu vou subir e vou tirar ele. E ela subiu e ela conseguiu tirar o gatinho e me entregou o gatinho era bem novinho. E de 5 a 7 dias após isso que aconteceu do gatinho, de 5 a 7 dias, aconteceu esse crime bárbaro com a minha filha. E dentro tem muitos episódios, né? Quando eu passei no concurso do Estado, na minha casa, tinha um computador convencional, aqueles computadores grandes. E daí eu fui corrigir o gabarito das provas e, sabe, Camila, enquanto eu corrigia questão por questão para ver quais questões eu tinha acertado, eu sentada numa cadeira corrigindo as questões e ela de joelho no chão agradecendo a Deus. Quando eu dizia, acertei mais uma, ela botava a mãozinha assim, agradecia a Deus. E assim eu corrigi 40 questões no dia da minha colação de grau, a minha formatura de pedagogia. Eu sem meu pai, sem minha mãe, ela era pequenininha, tinha 5 anos. Nós fomos para a formatura, para a colação de grau. E meu nome, Valéria, a letra V, é uma das últimas do alfabeto, né? Aí foram chamando todos os alunos que era com a letra A, com a letra B e tal. Quando me chamou, aí eu travei para entrar. Porque cada aluno que chamava para colar grau, os familiares ficavam de pé e batiam palma, né? E quem ia fazer isso, né? Para mim, quem ia fazer isso por mim? Mas aí eu entrei junto com o meu padrinho de formatura e quando eu entrei, o local da recepção estava lotado, estava todo
mundo sentado, porque só levantava quando chamava o aluno. E aí, quando eu entrei, uma menina bem pequenininha, com a mãozinha bem pequenininha, sozinha, ficou em pé no meio da multidão e ficou me aplaudindo, né? E aí, quando as pessoas viram isso, começaram a levantar. Levantou um, levantou dois, levantou três. E, por fim, eu fui uma das mais aplaudidas. E ela dizia assim para mim, mãe, eu tenho tanto orgulho da senhora. Eu tenho muito orgulho da senhora ser professora. Eu te amo, viu, mãe? Era direto. E hoje estou aqui e o meu apelo, eu já fiz o apelo para quem tem o poder na mão, para quem pode fazer alguma coisa, e agora eu gostaria de falar direcionada para todas as mulheres, principalmente as adolescentes, as jovens, assim, da idade da minha filha. E a minha filha, ela me amava tanto que ela quis me poupar. Ela não falava o que acontecia, ela nunca falou, ela só sorria. Ela sorria o tempo todo. E ela nunca falou para mim não me preocupar. Eu sou mãe solo, na vida só era eu e ela. Me separei do pai dela, me separou, ela era muito nova e ele sempre foi ausente. Então, a minha filha, ela pensava assim, minha mãe lutou tanto, minha mãe luta tanto, minha mãe sofreu tanto, minha mãe me criou, minha mãe não pode ter problemas, não pode se aborrecer, não pode ter vergonha. Isso na cabeça dela, que eu sempre dei todo e total apoio. Isso eu já estou falando para vocês baseado no que algumas amigas falaram sobre o que ela falava de mim, né? 2 dias antes de acontecer isso, eu estava no trabalho, aí chegou um zap dela assim, dizendo, te amo, viu, mãinha? E pediu a benção. Aí eu abençoei, né? Eu disse também que amava ela. Passaram uns 5 meses após a morte, uma amiga dela me encontrou e disse que um dia estava conversando com ela e de repente ela disse assim, saudade da minha mãe, vou já falar com a minha mãe. Aí a amiga dela disse assim, mas a sua mãe tá bem? Aí ela disse, tá, minha mãe tá no trabalho, é que eu lembrei muito dela agora, vou já dar a benção a ela. Aí eu acredito que tenha sido nesse dia que ela, te amo, viu, mãe? A benção assim do nada, assim, a gente tá conversando. Aí a amiga dela disse que quando ela desligou o telefone, ela disse assim, a minha mãe é meu porto seguro, a minha mãe é minha vida, a minha mãe é meu tudo. A amiga dela disse que estranhou e disse assim, Márcia, você tá bem? Sua mãe tá bem? Aí ela riu, né, e disse assim, graças a Deus minha mãe tá bem. Aí a amiga dela falou, mas você tá bem? Aí ela riu e disse, tô. Né? O que me leva a entender que nesse momento ela não estava, né? E não me falou. Não me falou para não me deixar triste e hoje eu sou a pessoa mais triste que existe. Né? Então, o que eu queria falar para as adolescentes, para as jovens, para as mulheres, que precisa falar, precisa, que a vida é muito valiosa, né? Precisa ser dito, precisa ser feita alguma coisa, precisa falar para sua mãe. Essa questão de minha mãe vai ficar triste, minha mãe vai isso, minha mãe vai ficar aquilo. Minha gente, mais triste ficamos quando acontece o que aconteceu com a minha filha. Que tristeza eu ia ter da minha filha chegar a me contar algo e a gente providenciar a separação, providenciar outra medida. Que tristeza seria para mim? Que tristeza. Se eu estava tendo a minha filha, se eu tinha minha filha, tristeza é isso que eu estou passando agora. Eu vivo de memórias, eu vivo de saudade, de frustração com a justiça, né? Como eu já falei. Então, eu gostaria muito de fazer esse apelo, de fazer esse alerta, de que cada mulher
tem que lutar pela sua vida, né? Tem que se proteger, tem que se defender. E a defesa é essa, preste atenção, os mínimos detalhes. Qualquer coisa que não faça bem, qualquer coisa que machuque, de alguma forma, não é saudável. É um sinal. Tem que ser gritado. Tem que falar. Tem que agir. E é isso. E tem que denunciar, e tem que ir na delegacia, e não tem que retirar o BO, e tem que ir até a fim com a Lei Maria da Penha, e tem que buscar ajuda, tem que buscar rede de apoio, tem que buscar proteção. Ele não vai mudar. O primeiro grito já é motivo para a gente terminar. Val, tu falou, eu vou fazer uma pergunta para ti com conteúdo político, tá? Vou entrar na esfera política. E a frase é o seguinte: o silêncio do Congresso mata os nossos filhos? Mata. Mata. Eu vou te falar porque mata. Mata, sim. Essa questão de progressão de regime, eu acredito que, assim, talvez, né, ou não, iria acabar com tantos índices de violência, com tantos índices de crime. Mas, se os assassinos, criminosos, prestassem atenção que quem comete um crime foi condenado a 19 anos, vai ficar 19 anos preso, talvez diminuísse. Mas muitos até calculam o tempo. Você sabia disso? Que muitos até calculam o tempo que vai ficar. Muitos pesquisam questão de progressão. Muitos fazem isso. O YouTube está aí para isso, o Google está aí para isso, né? E eles pesquisam, eles leem, eles podem até, né? Não estou afirmando, mas podem até, às vezes, ter um conhecido que é advogado, e é claro que não vai chegar para um profissional da justiça e dizer: eu quero saber disso porque eu vou cometer isso. Claro que não. Mas em conversa, vai sabendo como é que tá as leis e tal. Então, eu acredito que um dos maiores incentivos para tantos atos violentos, para tanta violência doméstica e outro tipo de crime, é isso. Essa questão. É condenado a 19 anos e passa 6 anos preso? Passa 6 anos preso. Tirou uma vida e passa 6 anos preso. É como eu te falei. 100 anos preso, prisão perpétua não vai trazer a vida de quem foi para sempre, né? Mas 6 anos preso, 6 anos passa assim. Né? Então, assim, alguns podem calcular, e sem tirar, Camila, que passa 6 anos preso lá dentro, mas é como eu falei, como bônus, pode até estudar lá dentro, né? Vai até estudar, vai se preparar. E tem a saidinha, tem visita íntima, tem redução de pena, tem tanta coisa que nesse país compensa cometer crime. Justo. E a minha filha, agora no dia 20, que é domingo, faria 25 anos. O assassino, o algoz dela, completa ano em seguida. Acredito que uns 3 dias depois. Mamãe vai lá visitar. Mamãe vai dar um abraço, né? É filho. Mamãe vai conversar. Mamãe vai ver como tá. E essa mamãe aqui? Essa mamãe aqui vai visitar onde? Essa mamãe aqui vai ver como a filha tá aonde, né? Então, isso é visto como um direito do preso, né? É visto como um direito do preso ter visita da família. Mas e o direito da vítima que foi tirado? E o direito da vítima que foi tirado? Foi tirado o direito à vida, que é o maior direito que foi dado por Deus, não foi por homem da terra, foi por Deus. Então, a minha filha não tem visita. Quem matou também não era para ter. A minha filha está presa eternamente, né? A matéria, o corpo físico está preso debaixo da terra, né? E sem direito a nada. Então, por que ele tem direito? A estudar, a ler bons livros, né? Os direitos humanos
luta por isso. Mas e eu, meus direitos humanos e o da minha filha? Aí, Val, eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você responda com o coração. Aqui é um canal de direita. Aqui tu é livre para falar do jeito que tu quiser, que ninguém aqui vai te censurar, não vai cortar, não vai ter nada. Sua fala entrar na íntegra. Os direitos humanos te ajudaram, te procuraram, estiveram do seu lado em algum momento? Não, não. De jeito nenhum. Sei nem quem faz parte dos direitos humanos de onde eu moro, né? Eu moro no município de Parnamirim, que é no estado do Rio Grande do Norte. Não, não. Para você ter uma noção, eu não cometi o suicídio porque eu paguei, porque pessoas me ajudaram, um tratamento com um psiquiatra, né? Porque no município, não um município de uma extensão grande. Eu não sei te dizer exatamente a quantidade de moradores, né? Mas eu sei que é um município considerado grande. Não tem psiquiatra. Não tem psiquiatra. Então, se esse crime tivesse acontecido e se eu não tivesse, por hipótese alguma, conseguido particular um psiquiatra, onde eu estaria hoje? E como eu estaria hoje, né? Porque eu pago o psiquiatra, eu estou falando isso já partindo para a esfera municipal, para dizer a falta de apoio, né? E eu arco com o meu medicamento, né? Que são caros. São caros. É isso. Não, um psiquiatra no município, salvo engano, tem uma semana que foi contratado um psiquiatra, que não dá conta da demanda, né? Mas uma semana. Faz mais de um ano que eu faço tratamento, desde o dia que aconteceu, que eu faço tratamento porque pessoas me levaram, né? Hoje eu vou por conta própria com as minhas pernas, mas quando eu estava totalmente sem condições, pessoas me levaram. Porque o município não tinha. Eu não podia procurar o SUS, porque não tinha. Não tem. Valéria, agora eu vou te fazer uma pergunta que também eu quero que tu responda com o coração, porque este corte eu encaminho. Essa pergunta eu estou fazendo em todas as entrevistas, porque eu estou encaminhando. Estou sendo gentil com os parlamentares e estou facilitando o trabalho deles. Estou levando a voz das vítimas para eles. Então eu corto e encaminho para eles, porque eu sou uma pessoa legal. E agora eu te pergunto, se você pudesse estar frente a frente com todos os deputados federais e senadores, só tu em pé no Congresso, com todos sentados, o que tu falaria para eles? E se fosse sua filha? E se fosse seu filho? Existe a possibilidade de que vocês possam pensar, criar, sancionar alguma lei em que beneficie as vítimas e as famílias enlutadas que já perderam seu bem maior, que já sofreram duas condenações. A vítima, a condenação à pena de morte, a maior condenação. E as famílias enlutadas, as mães, a condenação máxima também, a prisão perpétua. Mas os assassinos, eles não cumprem a pena em sua totalidade, porque existe algo chamado progressão de regime. Quem criou? Por que criou? O que fazer? Eu estou na prisão perpétua e eu não tenho, nem eu e nenhuma mãe, nenhuma família enlutada, nem um pai, nem um filho também que perdeu sua mãe e seu pai. Nós não temos sequer o direito a ver o assassino cumprir em sua totalidade a condenação que lhe foi dada. Nós não temos esse direito, mas sem cometer nenhum crime. Mas o assassino,
cruel e perverso, que derramou até a última gota de sangue, que usou de requinte e de crueldade, ele tem direito a ter redução de pena. Mas a pena da minha filha e a minha e de muitos, quem vai reduzir? Era isso que eu falaria. E é isso que eu gostaria que chegue até eles. Porque não é um clamor, não é um pedido de Valéria Felizardo, não. É um clamor, é um pedido de todas as mães, de todos os pais, de todos os filhos que perderam seus entes queridos. É um pedido da sociedade que não aguenta mais tamanha impunidade. Valéria, o que você achou da investigação, da condução da investigação do seu caso? Os policiais, o Instituto Médico Legal, o juiz, o promotor, a investigação na sua totalidade e até a conclusão do caso. E emendo a pergunta, você acha que teve justiça? Camila, eu não posso dizer que não. Totalmente, eu não posso dizer, porque existe N casos, no Brasil afora, em que acontece o crime e o julgamento leva anos e anos e anos para acontecer. Inclusive, aqui mesmo, no Rio Grande do Norte, aconteceu um feminicídio, já fazem 12 anos, e ainda não houve o julgamento, né? Outro caso, os 6 anos foi que foi acontecer o julgamento. E da minha filha, foi muito rápido, né? Isso eu não posso negar de forma alguma, isso eu só tenho a agradecer, porque o crime acometido contra minha filha foi no dia 23 de abril de 2024. No dia 30 de março de 2025 foi o julgamento. Ou seja, menos de um ano, né? Porque faria um ano no dia 23 de abril. E o julgamento aconteceu no dia 30 de março. Então, quanto a essa agilidade, eu parabenizo e eu agradeço, né? A frustração está na dosimetria, no entendimento do senhor juiz, né? Na forma como foi aplicada essa dosimetria, como ele entendeu a situação, porque uma vez que os jurados preencheram todos os requisitos unânimes para uma condenação mais alta, então, o que houve, né? Isso é que fica o questionamento, que deixa a desejar, que deixa a frustração, aquela decepção gigantesca, né? Tanto da minha pessoa, partindo de mim, quanto de toda a sociedade norte-rio-grandense que ficaram atentos a esse julgamento, gritaram por justiça, pediram justiça. Então, essa questão. A agilidade para o julgamento aconteceu. Aconteceu. Como eu falei, parabenizo e agradeço. Agora, a condenação em si, eu não sei o que é que houve. Não sei o que é que houve, porque essa pena, o advogado dele recorreu, né, alegando que ele se entregou, e o meu medo é que a pena que já foi tão baixa seja reduzida mais ainda. E se for reduzida mais ainda, a frustração aumenta e a gente passa a não acreditar na justiça, né? A não acreditar totalmente na justiça. A gente fica desacreditado, porque nós somos pela lei, nós confiamos na justiça de Deus, mas temos que apelar, esperar e confiar na justiça dos homens. Aqueles que, para nós, estão preparados para julgar com justiça, né? E eu me pergunto, uma menina de 23 anos com a faca cravada nas costas, a garganta esmagada, o abdômen perfurado, outra faca. É aí que eu me pergunto, por que 19 anos? Por que progressão de regime? É isso. Valéria, ele acusava ela de ter amante. Ele tinha amante? Tinha amante? Tinha, ele tinha. Ele teve, né? Ele teve. Alguns, acredito que um ano antes do que ocorreu, existia um caso, sim,
por parte dele, chegou ao conhecimento da minha filha, chegou ao meu conhecimento e ficou resolvido por parte dele, a minha filha perdoou. E eu queria até falar, citar um ponto que você falou da questão de denúncia e outra. Prestem atenção, não existe perdão. Não existe perdão. Voltando a esse tempo, minha filha não tivesse perdoado, ela estaria aqui comigo, muito provavelmente, né? Ou talvez não, porque ele era, como é que eu posso dizer? O pensamento dele era a minha filha. Ele é daquele que ou está com ele ou não está com ninguém, né? O que leva também a gente a pensar isso é que, com todo respeito aos profissionais da saúde, ele não queria que a minha filha fizesse o curso de enfermagem. Acreditamos que no início do crime talvez a briga tenha sido dois motivos também, porque ele chegou a falar que todas as enfermeiras tinham caso com os médicos. Isso é uma fala de um perverso, de um criminoso, de um assassino. Não é meu pensamento, não é jamais o que eu acho, jamais. A todos os profissionais da saúde, a todos, sem distinção, o meu imenso respeito. Tanto que a minha filha enveredou para a saúde. A minha filha, o sonho dela era ser enfermeira, e o meu era ver ela sendo formada enfermeira, e mais adiante ela pós-graduar na área da saúde. E quando ele falou isso, eu conversei com ele, eu disse que isso não existia. Eu pensei até que talvez fosse um certo ciúme, e hoje eu tenho certeza que era, pela pessoa que ela era e pela independência que ela estava tendo. Às vezes, tem alguns homens que não aguentam isso, a independência da mulher, né? Então, ele estava como segurança, a minha filha trabalhava como vendedora em um shopping renomado e fazia o curso de enfermagem que eu pagava para ela fazer, né? E quando eu conversei com ele, ele ficou calado, ele não negou, mas a minha filha continuou fazendo o curso e a minha filha não me reclamou mais nada. Talvez entre quatro paredes, entre eles, né? Ele tenha questionado várias e várias vezes. Eu te perguntei isso, Valéria, porque eu, como psicanalista, eu sempre vejo casos de homens com ciúmes extremo. Geralmente, eles têm amantes e têm medo que a mulher faça igual. E aí, eles acusam a mulher de fazer aquilo que eles fazem, e aí eles partem para agressão. Valéria, agora eu gostaria que você se concentrasse, tá? Valéria, 100% mãe. Quando você se encontrar com a Márcia, o que você pretende falar para ela? O que você pretende fazer? Eu sempre tenho em minha mente que quando eu me encontrar com ela, eu vou dizer algo que ela já sabe, que é que a amo, que sempre amei, mas eu tenho a palavra perdão para pedir para minha filha. E eu vou te explicar a todo mundo o porquê. A minha filha, ela foi muito bem criada, ela foi muito bem amada. Existia entre nós uma relação de respeito, nós éramos unidas, nós éramos amigas. Mas quando aconteceu o episódio que eu falei no início, dele ter machucado, e eu ter insistido tanto para ir denunciar, a minha filha não quis, eu deveria ter ido sem ela, sabe? E o que hoje a psicóloga trabalha comigo com relação a isso, ela diz assim: Valéria, e se você tivesse ido denunciar sem a sua filha, não a livraria do que ele fez? Talvez fosse até pior. Talvez ele a conduzisse, ela decidisse ir morar com ele em outro lugar. Ele talvez fosse cometer o crime em outro lugar, até na porta do trabalho esperar ela, e você hoje estaria se sentindo realmente culpada. Você poderia pensar assim: foi para se vingar de mim. Se eu não tivesse denunciado, teria voltado, teria morado aqui perto de mim, e como estava perto de mim, ele não teria feito isso, né? Mas são achismos, são achismos. E como eu não denunciei, ele fez perto de mim.
né? Esperou eu dormir e fez. Então, era essa palavra-chave, perdão. E não tenho, Camila, eu não tenho nenhum outro sentimento de culpa, nenhum. Eu vivi muito para minha filha, muito, foi muito bom, sabe? Nossas trocas, nossas conversas, tudo que eu fiz foi para ela, era por ela. Eu fui chamada agora em um seletivo do Estado, né? Eu sou concursada e fiz um seletivo, passei, e esse seletivo era dela, né? Nós sonhamos juntas, eu fiz, passei, fui chamada, e eu fui convocada. Eu quase não assumi, porque quando eu fui convocada, ela já não estava mais aqui. E era para ela, por ela, né? Então, eu não tenho nenhuma outra culpa de não ter vivenciado com a minha filha, de ter feito isso, Não, porque ela é uma menina que ela merecia, ela fazia por onde ter tudo de bom. Ela respeitava muito, então ela era respeitada. Ela nunca agradeceu dessa forma. Obrigado, Camila, nunca. O agradecimento dela era assim: caso você fizesse algo para ela, ela fazia assim: gratidão, gratidão, Camila. Ela sempre foi uma pessoa muito grata e ela só falava assim: gratidão. A forma como ela agradecia qualquer coisa. Então, a menina, ela merecia tudo de bom, tudo. Ela nunca me chamou de você nem de tu, né? Um hábito. Às vezes os filhos têm, mãe, você vai, mãe, tu fez isso. Não, era a senhora, dava benção, a gente se falava muito, tinha declarações. Eu fiz todos os aniversários dela, né? E agora, no dia 20, eu não sei o que é que eu vou fazer, não sei se eu vou no túmulo, não sei. Então, é isso. Márcia, não tem que pedir desculpa por nada, nem perdão, porque mesmo que tu tivesse denunciado, se ela não quisesse seguir com a denúncia, não tinha seguido, precisa da vítima. Então, tu foi a melhor mãe que ela pôde ter, do jeito que tu fala dela, nunca se envolveu com outro homem, nunca colocou a segurança dela em risco, nunca deixou ela à mercê de nada, foi tudo por ela. Então, tu não tem que pedir perdão por nada. Na verdade, é o Estado que tem que te pedir perdão pelo que aconteceu a ela e por uma pena ridícula de 19 anos, por tudo que tu tá passando. Esse país tem que ter, é o que eu sempre falo, e o povo me critica, falando que eu não perdoo. Não, eu não perdoo uma pessoa que faz isso. Tinha que ter prisão perpétua. Tu não ia se sentir mais justiçada com uma prisão perpétua? Com certeza, Camila. É o que eu te falei. Eu estou me sentindo condenada pela segunda vez. Eu fui condenada pelo assassino e pelo sistema, né? Com essa condenação tão baixa. A minha filha foi penalizada a pena de morte e foi condenada a memória dela mais uma vez pelo sistema. A gente fica com a sensação de que quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? Que uma vida não importa. Não importa a liberdade de um assassino que tirou a liberdade de uma pessoa vale mais do que quem queria viver. Poxa, uma pessoa tira a vida de outra, tira todos os direitos e quer ter todos os direitos. E tem, né? E tem, muitos deles têm. Tem direito que ele tirou, ele vai ter o direito de refazer a vida dele, ele vai ter o direito de machucar outra mulher, porque um cara que faz isso, pessoal, olha só, um cara que faz isso é perverso. Perversão não tem cura. Esse cara, ele vai fazer isso para outras pessoas, assim, que espero que ele não saia da cadeia, espero que a justiça da cadeia seja feita, que acontece muitas vezes, mas caso essa justiça da cadeia não aconteça, ele vai fazer isso com outras pessoas, porque ele é perverso. Ele é tão perverso a ponto de hoje pregar a palavra dentro da cadeia. Não é, Valéria? Isso, e aonde está a parte que na Bíblia diz não matarás? Aonde está essa parte, né? Não matarás. Prega a palavra de Deus? Não. Troca a palavra de Deus, troca.
É como eu te falei. Tu pode pregar a palavra de Deus. Eu posso pregar a palavra de Deus. Nós estaremos pregando a palavra de Deus de forma gratuita. Que é isso. É assim que tem que ser. Eu não vou pregar aqui a palavra de Deus para que tu, Camila, me dê um bônus, uma premiação, porque eu preguei a palavra de Deus, né? Eu vi até eu peço desculpa mais uma vez a todos por uma frase que eu vou falar aqui. Essa frase eu vi no Facebook e algumas pessoas mandaram para mim, né? Que diz assim: não é porque o diabo está se comportando bem que ele deixou de ser quem ele é. Perfeita essa frase. E vou adotar até para minha vida. Valéria, eu deixei de perguntar alguma coisa. Tu quer falar mais alguma coisa? O programa é teu, o microfone é teu. Ai, querida, muito obrigada. Eu quero falar assim, no município onde eu moro, existe uma sala denominada Sala Lilás, né? Que é uma sala de apoio às mulheres. É para ser uma sala de apoio às mulheres vítimas de violência, enfim, às mulheres em geral. E essa sala, a pedido de um parlamentar, foi para votação para que ela fosse renomeada, né, como Sala Márcia Anália Felizardo, em homenagem à memória da minha filha. Houve a votação, eu estava presente, houve 3 votações, eu estava presente nas 3, e todas as 3 foi unânime para que essa nomeação acontecesse, né? E a última votação foi a semana passada, tudo ok. A Câmara dos Vereadores do município de Parnamirim aprovou que a Sala Lilás fosse renomeada como Sala Márcia Anália Felizardo. E nós estamos esperando até agora, né, a sanção da prefeita do município, né? Inclusive, a bancada do município, ela é composta em sua maioria por mulheres, né? Quase todas as secretarias são gestadas por mulheres e o município, a gestão dele é 2 mulheres, uma prefeita e uma vice-prefeita. Se você me perguntar quando que eu encontrei elas, do ocorrido para cá, eu vou te dizer nunca. E eu falo isso porque esse feminicídio chocou todo o estado, né? E a minha filha era filha natural de Parnamirim. Nasceu, cresceu, morreu em Parnamirim. Aonde alguns parlamentares nem são de Parnamirim, né? Mas a minha filha é natural. E esse caso de feminicídio da minha filha foi o segundo do município. Segundo caso. Então, assim, se tu me perguntar, mas você encontrou, teve algum ato de solidariedade? Não me encontrava. E eu procurei. Eu procurei todas as instâncias do município e do estado. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Eu gritei os 4 cantos do estado. Eu estou gritando ainda os 4 cantos do estado e do Brasil, por onde vocês puderem levar o meu clamor e minha voz e a memória da minha filha em nome de todas as outras, estaremos indo. Não tivemos apoio nenhum e estamos aguardando que ela sancione isso e que essa sala possa ter funcionalidade dentro do município, né? Que realmente seja útil para o município, que seja de apoio, que possa ajudar a evitar outros casos e apoiar famílias, né? Porque, afinal de contas, vai o nome de uma pessoa que morreu pela causa, né, da minha filha. E é isso que eu queria falar. Eu espero que chegue, né, até o município. Eu acredito que vai chegar, porque nós temos um grupo que compartilha, enfim. É isso que eu peço, que eu queria falar. O apoio do município não tive. Direitos humanos, nada. Apoio psicológico, emocional, nada. Financeiro, eu não quero apoio financeiro, não quero. Eu não peço apoio financeiro, não. Graças a Deus, primeiramente, e a minha filha, eu tenho como sobreviver, né? Mas é isso.
não houve apoio, e isso me entristece muito, muito, me deixa muito triste, por ser bancadas formadas, em sua maioria, por mulheres. Mães. Mulheres, mães. Olha, Valéria, eu vou te dizer que os juízes, as juízas que mais cometem atrocidade, devolver criança para lar negligente, que fecha os olhos para as famílias, são mulheres. São mulheres que, inclusive, perpetuam, inclusive, esse discurso de que o pessoal da enfermagem, o pessoal da saúde, são promíscuos, são traidores. Isso é um discurso muito forte nas redes sociais que está tirando vidas, né? Tu é prova disso. Prova disso. Verdade. É verdade. E é isso. A precariedade, e eu acho isso uma falta de respeito muito grande. Somos mulheres. Isso não é uma causa de Valéria, não é uma causa de análise, é uma causa social. Hoje eu estou nesse lugar, mas qualquer um poderia estar, né? Qualquer uma mulher poderia ter estado ou estar no meu lugar. Então, é uma causa política social. Né? Para você ter noção, Camila, eu acho que você já ouviu falar, com certeza, em Maria da Penha, que você citou. Deixa eu te falar uma coisa muito boa, no meio de tanta dor. Você sabe o que foi que Maria da Penha fez? Você quer saber? Você e todos. Maria da Penha teve como mãe, como mulher, ela teve como pioneira da luta contra o feminicídio, contra a violência doméstica. Maria da Penha, ela teve a sensibilidade de gravar um vídeo e me enviar falando na minha filha. É Maria da Penha, viu? Ela fez isso, ela gravou um vídeo, eu posso até te mandar. Esse vídeo nós vamos circular em todas as redes e eu lhe peço ajuda para me ajudar a circular esse vídeo. Esse vídeo é dia 20, que é o dia que minha filha faria 25 anos. Nós vamos homenageá-la com esse vídeo, né? Eu queria muito agradecer demais a grande Maria da Penha. Ela se sensibilizou e mandou esse vídeo pedindo justiça por Márcia Anália, falando sobre o feminicídio, alertando, né? Então, agradeço demais. Aqui no município, aqui no estado do Rio Grande do Norte, existe um ônibus, acredito que existe também em outros locais, denominado ônibus Lilás, né? Esse ônibus acontece várias ações em prol das mulheres. Ele fica em um determinado bairro. Eu fiz um ofício e fiz com que esse ofício chegasse diretamente à Coordenadoria das Mulheres do Estado, responsável por esse ônibus. E eu quero dizer que esse ônibus é meu, é de Anália e é de todos, é do povo, é da população e é para a população. É nosso, nós temos o direito a esse ônibus, né? E eu fiz esse ofício pedindo a que esse ônibus estivesse no bairro onde eu moro, o bairro onde aconteceu o crime. E qual era o objetivo desse ônibus? Conscientizar e permitir às pessoas do bairro que tenham acesso aos serviços que ele oferece. Para você ter uma noção, no bairro onde eu moro, uns 3 anos antes do que aconteceu com a minha filha, uma pessoa conhecida minha, ela foi esfaqueada pelo companheiro, ela levou 10 facadas. E, graças a Deus, ela está viva, né? Está com os filhinhos dela, mas é para que você veja, e as pessoas também, que talvez isso seja reincidente no bairro, então que necessita dessa orientação. E a resposta que eu tive, depois de muitos dias, de ter enviado um ofício, ter explicado a causa, mandaram me chamar, eu fui, né? E quando chegou lá, a resposta foi assim: julho, a gente comemora o mês das mulheres negras, né? Então, a gente vai fazer o seguinte: tudo é causa de luta. Nós vamos pegar a causa de Anália junto com a causa dessas mulheres, que é um pedido também de justiça, de clamor, de que olhem, né, para essas duas vertentes, e vamos no mesmo dia trabalhar as duas causas. Esse ônibus, ele vai estar em Parnamirim dia 18. Não vai estar no seu bairro, ele vai através do seu pedido, mas não vai estar no seu bairro.
E aí a pessoa até disse assim, é até bom, Valéria, que não seja no seu bairro, porque no seu bairro todo mundo já sabe da história, todo mundo já conhece, todo mundo vivenciou. E no que é em outro bairro, a gente leva a história de Anália, o nome de Anália para outro bairro e ajuda outras pessoas também. Não, perfeito. Com relação a ser, eu pedi no meu bairro, eu achei uma referência, mas porque eu tinha que colocar no ofício uma referência de um bairro, mas que seja em qualquer lugar, que seja em Parnamirim, né? Então, ou seja, pelo povo, para o povo, eu fiz esse pedido. E aí a resposta foi essa que eu te dei, e disse assim, esse ônibus vai estar em Parnamirim dia 18, e nós vamos fazer o convite de divulgação, porque eu disse assim, eu gostaria de estar presente, eu gostaria também de divulgar no Instagram de Anália, inclusive o Instagram de Anália, para quem quiser seguir, é Eu Grito por Anália. É um Instagram de luto, luta e legado. Aí eu disse, eu gostaria de divulgar. Aí falaram assim, a Secretaria de Parnamirim, a coordenadora das mulheres de Parnamirim, vai fazer o convite, né, da ação, do dia que o ônibus vai estar, e nós vamos lhe procurar e vamos lhe passar esse convite. E você está, sim, convidada a se fazer presente, se você quiser falar, achar que tem um momento. Aí eu comuniquei do vídeo de Maria da Penha, que eu gostaria de passar para muitas pessoas, porque é um alerta, né, contra o feminicídio. E, então, esse ônibus, segundo falaram, está em Parnamirim dia 18, né? E dia 18 é amanhã, né, Camila? Até hoje, não chegou convite, divulgação, não chegou nada, não sei se o ônibus vem, não sei se o ônibus não vem. Eu só estou falando porque era para amanhã, dia 18, já é 17. Ou seja, desculpa, repete. Repete. E leva o nome de esse ônibus, né? O ônibus Lilás, e tem também aqui no Rio Grande do Norte a patrulha, chamada Patrulha Maria da Penha. E eu comuniquei a todos. Gente, eu recebi um vídeo, é um vídeo muito bonito, é um vídeo muito importante, e é um vídeo da própria Maria da Penha. Nós poderíamos juntar vozes, né, para expandir. Ela é pioneira contra essa situação. Mas, enfim, é isso. Fiquei sem resposta. Enfim, não tem... O Estado não é tão comprometido assim, novamente, Valéria, porque isso não acontece com eles. Não vai acontecer isso com a filha de um deputado, com a filha de um senador. Não, isso não vai acontecer. Isso acontece com os nossos filhos, que não têm proteção, que não têm a... Desculpa, Valéria. E se acontecer com a filha de um deles, que até pode, né? Se acontecer, com certeza a condenação será maior. Eles dão cabo, o cara não é nem encontrado pela polícia. Eles já resolvem ali mesmo, porque eles têm poder para isso. Nós não temos, por isso, o objetivo deste programa, por isso o nome do quadro, o silêncio do Congresso mata os nossos filhos. É uma afirmação. O silêncio do Congresso mata os nossos filhos, porque eles não estão nem aí para nós, porque eles ganham muito dinheiro. Eles não estão nem aí para o povo, né, Valéria? Verdade, não estou nem aí. E só retificando aqui um pouquinho, pessoal, com relação à data, eu falei amanhã, mas no caso hoje, né? Hoje, dia 18, sexta-feira, hoje. Até ontem, dia 17, eu não recebi nada. Apenas que o ônibus estaria em Parnamirim, dia 18, que no caso hoje. Não sei se vem, se não vem, não tive retorno nenhum. Valéria, provavelmente não terá, não estará, porque essas pessoas usam muito discurso, é o que eu falo, até como mãe atípica, de quem já cansou de ouvir promessa, eles usam muito discurso para ter like, mas depois o povo esquece, né? Isso. Valéria, você quer falar? Esqueci de perguntar, que você gostaria que as pessoas soubessem? Eu só gostaria que todas as pessoas colocassem em mente, principalmente quem tem o poder na mão, e se fosse sua filha, e se fosse seu filho. Perfeito. E se fosse sua filha? E se fosse seu filho? E se fosse sua neta? Seu neto, sua sobrinha?
Vamos começar a olhar mais para o povo. Valéria, eu gostaria de te agradecer de todo o coração por tu ter vindo aqui, aberto seu coração e contado para a gente um pouquinho da história da Márcia. Eu que te agradeço, e agradeço o canal, e agradeço em meu nome, em nome da memória da minha filha, e em nome de todas as mães enlutadas, todos os pais, todos os familiares, e em memória de todas as vítimas que sofreram e ainda assim foram penalizadas. Quero te parabenizar pela sua força, pela sua fé, pela sua resiliência e por transformar o seu luto em luta, a sua dor em força e por buscar que outras pessoas não passem pelo que tu está passando. Eu sempre falo isso, que eu jamais vou querer sentir a dor de vocês, porque eu não tenho estrutura emocional, psicológica, eu não tenho. Eu, com certeza, desistiria de tudo. A gente se conhece, sabemos os nossos limites. E eu não teria essa força, essa resiliência, esse equilíbrio que vocês têm. E eu sou fã de vocês por essa força, por essa fé, porque eu sei que é a fé que sustenta vocês. E eu quero pedir para o pessoal aqui da TVD que está nos acompanhando, canal Silvio Navarro, canal Diálogo de Poder, corta a live, pode baixar. Aqui ninguém tem problema com direitos autorais, ciúminho de programa, de produto audiovisual. Podem usar, podem repostar. Só ajude essa mensagem a chegar o mais longe possível. Corta, jogue no grupo de vocês, postem nas suas redes. Mas ajudem, né, Valéria? A gente precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda, precisamos de toda a sociedade, precisamos nos unir e precisamos ser vozes umas das outras, né? Porque eu moro aqui, eu não tenho condições de chegar lá em Brasília, mas eu e você e todo mundo temos condições de chegar juntos. Perfeito. Pessoal, quero deixar uma boa noite para vocês. Uma sexta-feira incrível. E apelar mais uma vez, corta. Ou pega a live inteira, baixa, reposta, vai lá pro canal Silvio Navarro, baixa essa live, reposta nas redes de vocês. Mas ajude chegar, marque os parlamentares e vamos juntos fazer uma pressão. Porque hoje não está acontecendo dentro da sua casa, mas amanhã pode acontecer. E quando acontecer, tu vai querer a justiça que a Valéria, por exemplo, não teve. Né, Val? Isso, exatamente. E eu sempre falo, não é por ela, é por elas. Não é por mim, é por nós. É por todos, é pela sociedade, pessoal. Então é isso, fiquem com Deus, que Deus abençoe. Tchau. Facadas no peito, o sangue pintou o chão. Márcia tombou sozinha, onde o amor virou traição. De bruços sem roupa, o corpo ali ficou. Na casa do terror, o monstro abandonou. Márcia, seu grito não vão apagar. Na luta por justiça, sua voz vai soar. No céu, sua força não vai se calar. Por tantas silenciadas, não vamos parar. Na rua Reitor, a dor chegou. Gritos na noite, ninguém ajudou. Com faca afiada, ele a vida arrancou. E dizem que aos cães o corpo entregou. Márcia, seu grito não vão apagar. Na luta por justiça, sua voz vai soar. No céu, sua força não vai se calar. Por tantas silenciadas, não vamos parar. Valéria chora, o coração se partiu. Minha filha, meu tudo, porque te perdi.
sorriso de Márcia no shopping a brilhar. Mas o marido cruel veio tudo apagar. Márcia, seu grito não vão apagar. Na luta por justiça, sua voz vai soar. No céu, sua força não vai se calar. Por tantas silenciadas, não vamos parar. Por Márcia e outras, o povo vai lutar. Feminicídio é crime, não pode continuar. Que a lei traga força, que o monstro pague o preço, pra nenhuma mulher sofrer esse desprezo. Márcia, seu grito não vão apagar. Na luta por justiça, sua voz vai soar. No céu, sua força não vai se calar. Por tantas silenciadas, não vamos parar. Márcia, seu nome no peito vai ficar. Na luta das mulheres pra sempre a ecoar.